Ok, já está gravando. Bom, eu coloquei ainda aqui, né, alguns outros personagens, né, da filosofia do século XX, né, ou seja, além do Benjamin, que é uma figura meio que pertence e não pertence à escola de Frankfurt, né, porque ele é uma espécie de um fora-dentro, né? Você tem um Adorno, né? O Adorno e o Horkheimer, né? Mas o Adorno, né? Então, essa é uma referência muito importante do século XX. Eu diria que, assim como o Wittgenstein é uma referência fundamental para a filosofia analítica e o Heidegger é uma referência fundamental para a filosofia continental, a escola de Frankfurt é uma espécie de contraponto ao Heidegger, né? Uma outra referência fundamental para a filosofia do século XX. Deixa eu botar aqui. E que, por sua vez, vai assimilar, diferentemente do Heidegger, né? Vai assimilar essa herança freudiana e marxista, né? Vai assimilar a psicanálise e o marxismo na construção das suas teorias, né? Eu chamaria atenção para duas figuras que são o Poiré e o Kojève, né? O Poiré, eles são dois russos, né? Dois russos que fazem a sua formação filosófica na Alemanha, né? Chegam a estudar com Russell, né? Conhecem a fenomenologia no momento de nascimento dela, só que depois eles vêm para a França, que é onde eles se tornam professores. E aí o Poiré é uma figura muito importante porque ele vai se tornar um dos principais historiadores da ciência do século XX, e a teoria, o modo como ele entende a ciência moderna, né, a teoria que ele produz sobre a ciência moderna, ela vai ter muita influência em muitos autores, mas eu chamaria, especialmente a atenção, vai ter uma grande influência sobre o Lacan, né? Então, essa teoria da ciência moderna, eu diria que é o grande autor, né? E isso vai ter um papel, né, nas filosofias do século XX, né, essa teoria da ciência, né? E o Kojève, ele é uma figura que vai se tornar muito importante, porque quando ele vem para Paris, ele substitui o Poiré, e ele começa a dar um curso que vai ser um curso que vai ser muito importante, que é isso, que é um curso sobre a fenomenologia do espírito do Hegel, né? Um curso que também não foi ele que escreveu, foram os alunos que anotaram e publicaram, mas o que acontece é que boa parte da filosofia francesa do século XX assistiu esse curso, né? O Lacan, o Merleau-Ponty, muita gente assistiu esse curso, e esse curso vai ser uma espécie de retorno do Hegel, porque se o Hegel era uma figura onipresente ali, nesse período logo após a sua morte, né, e teve grande influência do Marx, sobre o Kierkegaard e até sobre o Nietzsche, ele depois ele desaparece, né, assim. E o Kojève, ele vai ser um dos grandes responsáveis por reintroduzir o Hegel, só que um Hegel já
um Hegel lido a partir de um olhar marxista, de um olhar da fenomenologia do Husserl e também de um olhar a partir do Heidegger, né? Então, o Poiré e o Kojève, eles passam pela Alemanha, nesse trajeto deles entre a Rússia e a França, eles passam na Alemanha, fazem a formação, e eles ali têm contato com o nascimento da fenomenologia e até mesmo com a filosofia do Heidegger, não só do Husserl como do Heidegger. E aí o Kojève ele já vai fazer uma leitura do Hegel a partir do Marx, do Husserl e do Heidegger, né? E isso vai ter uma influência muito grande na filosofia francesa. Então, por exemplo, o Hippolyte, né, que vai ser o tradutor da fenomenologia do espírito francês, que vai ser o mestre do Foucault, por exemplo, ele assistiu esse curso, como Lacan, como... Enfim, uma quantidade muito grande de gente. Então, essas duas figuras, esses dois russos, né, eles tiveram um impacto muito grande no pensamento francês do século XX, tá? Você tem a figura do Lacan, que é uma figura que vai trazer, né, vai tentar fazer uma mistura do Freud com o Saussure, seguindo nisso o Lévi-Strauss, quer dizer, é o Lévi-Strauss que começa a fazer esses... bom, o que o Lévi-Strauss vai fazer? O Lévi-Strauss, a partir da linguística do Saussure, ele vai tomar a linguística como um modelo de cientificidade para as ciências humanas, e aí ele constrói essa proposta, que é a proposta da antropologia estrutural, né? Mas ele já inclui o próprio Freud nesse projeto, né? E o Lacan, o que o Lacan vai fazer? O Lacan vai tentar fazer uma leitura do Freud a partir da antropologia estrutural e da linguística, né? E, ao mesmo tempo, ele vai assimilar também todo esse movimento da filosofia. Então, ele também vai pegar o Hegel do Kojève, então ele vai usar o Hegel do Kojève para ler o Freud, e tudo isso que vem junto com o Kojève, quer dizer, a fenomenologia do Husserl, a filosofia do Heidegger. O Lacan vai fazer uma releitura do Freud a partir da psicanálise, né, a partir de toda essa ebulição filosófica que caracteriza essa... ele começa, vamos dizer, a fazer efetivamente essa leitura ali no década de 40, início da década de 50, né? E aí você tem essas figuras também aqui, né? O Sartre, né, que tem essa corrente... que isso é muito engraçado também, né? Do mesmo modo como o Sartre, o existencialismo foi uma filosofia muito dominante num determinado momento do século XX, né? Foi uma figura muito midiática, o Sartre, né? Já na época que eu entrei na graduação, em 1987, já não era mais. Já era uma filosofia considerada um pouco ultrapassada, né? Até que hoje já existe todo a constituição de um conjunto de estudiosos dessa obra, né? Mas o Heidegger, o Wittgenstein tinha uma importância muito maior naquele momento, mas, por exemplo, hoje o Heidegger é um autor, até pela questão da relação com o nazismo, né? É um autor hoje meio que está nas sombras, né, e tal, né? Então, mas você tem o Sartre também se situando nessa tradição que vem... espera lá. Que vem do Hegel, do Kierkegaard, do Marx, né? Do Nietzsche, do Freud, né? Então, o
o Sartre ele também pega toda essa linhagem, né, para construir o existencialismo, né? E aqui tem uma coisa interessante, que é o surgimento das filósofas, né? No século XX, a gente começa finalmente a ter... Já existem figuras, né? Já existem figuras, mesmo na filosofia moderna, né? Então, por exemplo, mas que não tinha uma obra, mas, por exemplo, que tem uma correspondência com os filósofos, né? Então, por exemplo, o Descartes tem uma farta correspondência, né, com princesas, com figuras femininas da nobreza, né, e tal. Mas aqui no século XX, né, a partir do feminismo, a partir de um modo de um modo como a mulher se situa na sociedade, você começa a ter as primeiras filósofas, né? Então, você vai ter a Simone de Beauvoir, você vai ter a Hannah Arendt, né? Que é uma, né, que estudou com Heidegger, que teve um caso amoroso com Heidegger, muito famoso, mas que vai se tornar uma das grandes teóricas políticas do século XX, né? Você tem a Simone de Beauvoir, né, que é uma autora muito importante, né, para a constituição do pensamento feminista, né? E você também tem a Simone Weil, né, que é uma menos conhecida, né, mas, por exemplo, é uma autora muito importante para o Agamben, né, que é um filósofo do estudo, né? Então, isso é muito importante também, né, esse aparecimento das filósofas, né? E que depois, na segunda metade do século XX, nesse início do século XXI, isso explodiu mais ainda, né? Tem uma quantidade muito grande de filósofas muito importantes, né? Judith Butler, Donna Haraway, Barbara Cassin, enfim, né? Spengler, né? Enfim, você hoje em dia tem autoras contemporâneas muito importantes enfim, né, que são das mais importantes, né, que existe no pensamento contemporâneo, né? Vou tentar da próxima vez, na próxima aula, falar um pouco mais desse momento um pouco mais próximo, né? Sempre com o meu conhecimento lacunar, né? Obviamente não tenho uma leitura, alguns desses autores, dessas autores eu tenho mais leitura, outros eu não tenho nenhuma leitura, né? Enfim, né? Mas tentar dar uma notícia, porque esse início do curso é esse panorama, né? Que depois vai acabar, porque a gente vai começar a mergulhar lá no Wittgenstein e no Heidegger, né? E você tem o Merleau-Ponty, né, que é uma figura muito próxima do Sartre e da Simone de Beauvoir, né, mas que é uma figura importante da fenomenologia, né, que é também uma corrente muito importante da filosofia do século XX, né, uma coisa que nasce com Russell. É um pouco difícil de definir quem é fenomenólogo ou não. Por exemplo, Heidegger, ele é fenomenólogo ou não, né? Mas o Merleau-Ponty é um filósofo muito importante também do século XX, dentro desse filão que é da fenomenologia, né? E aí, essa parte final aqui eu ainda vou engrossar um pouco mais ela, né? Da próxima vez vou tentar trazer um pouco mais, né? Mas eu já listei esses aqui, que são... minha bateria está acabando. Opa!
Professor, seu microfone está desligado. Desculpe, a bateria do meu notebook acabou, eu nem me dei conta disso. E aí, foi isso. Pera lá. Deixa eu ver se... Quer achar aqui o papel, o Word que eu estava usando. Um instante só, pessoal. Bom, então, e aí esses autores aqui seriam os autores que já são mais da segunda metade do século XX, né? Mas eu ainda tenho que adensar mais isso. Para a próxima aula tento falar um pouco mais sobre eles, né? Só citei aqui, por enquanto, Deleuze, Foucault, Derrida francês, e o Habermas seria uma escola de Frankfurt mais da segunda metade, né? Do século XX, né? Então, aqui nessa outra lista, eu coloquei os autores e coloquei mais ou menos assim algumas obras fundamentais deles, né? Assim, pensando algumas mais, né? E aí o que eu estou pensando em fazer como tarefa, né? Como atividade assíncrona para vocês, para obrigar vocês a ter um contato com textos contemporâneos, né? Eu pensei em dar como atividade assíncrona que cada um de vocês escolha nessa lista de autores que eu estou dando um texto desses autores ou um trecho desses autores que vocês quiserem e que vocês tentem escrever um texto curto, de 3 a 4 páginas no máximo, sobre esse texto que vocês escolheram, desse filósofo ou dessa filósofa que vocês escolherem. Tá? E aí, para jogar vocês numa escolha, porque vocês vão ter que fazer essa escolha, né? E estabelecer uma relação com um desses filósofos ou uma dessas filósofas, escolham um texto deles, quaisquer, então você vai fazer parte dessa pesquisa, né, que vocês vão ter que fazer na internet, tentando encontrar
PDFs e textos e tal, né? E aí eu daria um prazo de um mês a contar a partir de hoje para vocês me entregarem esse texto de 3 a 4 páginas no máximo sobre esse texto desse autor ou dessa autora que vocês escolheram para trabalhar. E aí isso fica como uma primeira tarefa, fica como uma primeira tarefa assíncrona, né? Para deixar vocês ocupados. E caso vocês não tenham tido até agora nenhum contato com nenhum filósofo, nenhuma filósofa contemporâneos, vocês, isso vai permitir vocês, né? E entrar em contato não só com a teoria, né, desses autores, mas também com o estilo de escrita, né? Então vocês vão ter um contato com essa variedade de estilos que caracteriza a filosofia contemporânea, né? Então, eu vou estabelecer, então, exatamente isso. 1, 2, 3, 4. Eu vou estabelecer o dia 16 de julho. Depois eu vou escrever isso de novo lá no, no Google Classroom, tá? Não entra Hegel e Schopenhauer, tá? Não, é sobre um autor contemporâneo, tá? Esses que eu estou listando aí, se vocês quiserem introduzir algum outro, né? Mas assim, não vale Hegel e Schopenhauer, ou seja, tem que ser assim, a partir, né, obras publicadas a partir da segunda metade do século XIX, tá? Embora não, porque não a partir da segunda metade, porque, por exemplo, o Kierkegaard tem obras que ele publica antes, né? Então, a partir do Kierkegaard e do Marx, né? Até os dias atuais, tá? Vocês podem escolher qualquer autor e qualquer autora, elege um texto e me faz como uma espécie de resumo da obra, do texto, uma construção, tá? E aí, no dia 16, vocês vão enviar para o meu e-mail. Pode ser uma resenha, né? Vocês vão enviar para o meu e-mail, que é vou escrever aqui no chat, claudiooliveira@id.uf.br, tá? Por favor, me envie. Depois eu vou especificar direitinho como é que vocês vão ter que enviar, tá? Eu vou pedir para vocês me enviarem no documento Word. Eu vou pedir para que vocês coloquem como salve um documento com um determinado título específico, né, para me ajudar a fazer o arquivo, tá? Enfim, mas essa vai ser a primeira tarefa assíncrona, né? E também uma primeira tarefa de avaliação, tá ok? Professor, Sim. você poderia depois nos informar os parâmetros? Porque até agora você só comentou um texto sobre os autores, sobre os textos e tudo mais, mas eu, pelo menos, sou uma pessoa que não trabalha muito bem com coisas amplas. Então, eu queria que vocês comentassem isso aqui, esse tipo de coisa. Se você Não, pudesse comentar depois, me ajudaria bastante. Obrigado aí. não, mas o que eu quero é exatamente que vocês façam uma pesquisa e tentem pensar num autor que, pelas informações que vocês têm até agora, que você gostaria de dar uma olhada. Isso já faz parte do trabalho, você descobrir qual é a obra. Não precisa ser a obra toda, pode ser um trecho da obra, né? Às vezes existem ensaios que são menores, às vezes ensaios que são maiores, que vocês elejam, consigam descobrir um texto sobre um autor que vocês acham, eu vou fazer sobre esse aqui. E aí tentem escrever um texto de no máximo 3 a 4 páginas sobre esse texto que vocês vão ter que descobrir, tá? Ok? Ok, Henrique? Desculpa. Sim, ok.
E aí, no caso, a gente pode comentar o que nós... pode comentar basicamente qualquer coisa sobre esse texto. Não. A ideia é que você faça uma espécie de resenha, de resumo, de apresentação do texto, de apresentação das ideias do texto. Ah, ok. Agora entendi. Tá? A ideia é essa, que você faça uma espécie de resumo, resenha do texto, comentário do texto, na forma de um texto de 3 a 4 páginas. Tá? Entendi. Agora ficou bem claro para mim. Muito obrigado, professor. Então, por exemplo, eu aqui eu me refiro a algumas obras desses autores, né? Mas é claro que vocês podem escolher outras, né? Então, por exemplo, no caso do Kierkegaard, a tese de doutorado dele, né, é sobre o conceito de ironia, é sobre a figura do Sócrates como uma figura irônica, mas esse conceito de ironia ele vai ter um lugar muito importante no pensamento do Kierkegaard, né? E aí eu coloquei outras 3 obras, que é o Temor e Tremor. Essas obras estão traduzidas para o português, tá? Eu tenho certeza que vocês são muito melhores do que eu para conseguir encontrar PDFs, essas coisas, né, na internet, né? O conceito de repetição esse texto é um texto muito importante para o Lacan, porque o Lacan vai tentar pensar o conceito de repetição da psicanálise, o conceito de repetição do Freud, a partir do conceito de repetição do Kierkegaard, né? É um conceito importante, né? Para a psicanálise, o conceito de repetição, né? E o conceito de angústia é um texto que vai ser muito importante para o Heidegger, né? O Heidegger se refere explicitamente ao Kierkegaard e a esse texto do Kierkegaard, o conceito de angústia em seu tempo, né? Vai ser importante também para o Sartre, obviamente, né? E vai ser muito importante para o Lacan também, né? O Seminário da Angústia do Lacan, o Lacan vai se referir explicitamente a esse texto do Kierkegaard, né? O Marx, eu coloquei primeiro esse texto aqui, né, que é um texto bem seminal do Marx, né, Crítica à Filosofia do Direito Hegel, para chamar atenção para essa dimensão que o Marx ele é um hegeliano crítico, né, ele ao mesmo tempo é hegeliano, mas ao mesmo tempo ele é um crítico. Desculpe, qual é a pergunta? Para lá. Deixa eu olhar aqui essas perguntas que vocês estão fazendo. Eu posso mandar o quadro branco, sim, para o Google Classroom. O PDF sobre o conceito de repetição não é do Lacan, veja bem. A repetição é um texto do Kierkegaard, que, se eu não me engano, já se encontra traduzido para o português. O Heidegger se refere a esse texto. O Heidegger não. O Lacan se refere a esse texto em vários momentos da obra dele. Quando ele comenta o conceito de repetição, por exemplo, no Seminário 11, ele fala, enfim. Mas, não, por enquanto eu ainda não coloquei nenhum texto no Drive. O único texto dessa disciplina que eu coloquei lá para vocês é o texto do Tractatus, que é o primeiro que a gente vai trabalhar. Esses textos aí, vocês vão ter que correr atrás deles, esse texto que vocês vão escolher, vocês vão ter que correr atrás deles na internet, porque eu não tenho como colocar todos esses textos ali até porque eu não tenho eles em PDF, eu teria que escanear as minhas edições uma por uma para colocar lá, né? Professor, Diga. aproveitando, o senhor então recomendaria ou teria alguma preferência sobre algum texto, livro, obra de maneira geral, que fale um pouco mais detalhadamente esse panorama que o senhor deu hoje, por exemplo? A mim vem à cabeça algumas histórias da filosofia, mas talvez algum texto específico à filosofia da contemporânea que
possa mencionar essa trilha para a qual a gente encontrar um texto, através da qual a gente encontrar um texto mais específico. Qualquer história da filosofia. Qualquer história da filosofia. Por exemplo, eu gosto muito da história da filosofia do Châtelet. Porque ela é uma história da... Pera lá. Vocês estão vendo aqui a tela em branco, né? Não, a prestação parou. Ah, então pera lá. Então, tem uma história da filosofia do François Châtelet, porque ele é apenas o organizador, entende? São vários volumes, e aí o que ele faz? Ele convida cada verbete, cada autor, ele convida um especialista diferente. Então, não é ele que escreve a história da filosofia toda, entendeu? Ele vai chamando. Então, não sei se isso é facilmente... Se dá para encontrar... se dá para encontrar isso na internet, né? Olha, vocês podem me consultar, mas assim, eu preferiria que isso é um trabalho de pesquisa que eu estou dando para vocês. Tentar encontrar na internet, porque eu não tenho, vocês são muitos, né? Eu não vou ter como assessorar um por um até porque eu sou péssimo para fazer isso, né? Mas eu acho que tem muito material que pode ser encontrado PDFs que podem ser encontrados na internet, né? Eu sei que é complicado, porque a gente não está tendo acesso à biblioteca agora, né? Bem complicado. Mas eu acho que tem como vocês fazerem essa pesquisa, tá? E isso é só para tentar fazer com que vocês encontrem um filósofo, alguma filósofa contemporânea para estabelecer já uma relação de diálogo, tá? Por quê? Porque os dois textos que eu vou trabalhar efetivamente durante o curso, que vão ser o Tractatus e Ser e Tempo, esses textos eu vou colocar aqui no Google Classroom, sempre, né? E a gente vai trabalhar com o PDF desses textos, tá? Mas essa pesquisa primeira que eu estou dando, aí não, isso vai ser por conta de vocês, tá? Não precisa ser sobre um autor que eu citei em sala de aula, precisa ser um autor contemporâneo. Eu mesmo vou tentar ampliar essa minha lista, tá? Eu mesmo vou tentar ampliar essa lista. Não precisa ser de um autor que eu citei, tá? Então, aqui, então, por exemplo, então, no caso do Heidegger, do Marx, eu coloquei o Crítica da Filosofia do Direito Hegel, né, para marcar esse momento de crítica do Hegel, né? E aí, esses dois textos são muito emblemáticos, né, que é o Manifesto Comunista, agora já escrito junto com Engels, né, que é um texto que tem uma consequência histórica absurda, né? E os dois textos, o Contribuição para a Crítica da Economia Política e o Capital, que também vão ser textos que vão ter consequências históricas enormes, né? Então, toda a história do comunismo no século XX, etc., né? O Nietzsche, eu destaquei O Nascimento e Tragédia no Espírito da Música, é o primeiro livro dele, que é uma interpretação muito revolucionária do mundo grego, não só da filosofia grega, né, mas do mundo grego como um todo, né, porque o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, ele pega do Homero até o Sócrates, até o Platão, né?
no meio do caminho, fazendo análise da tragédia grega, né? Então, essa ideia que ele desenvolve aí nesse trabalho de que as duas forças fundamentais, né, que dominam ali, que explicam o conflito que está na base do mundo grego, como sendo o apolíneo dionisíaco, né? Ou seja, o fato de que ele pega esses dois deuses e isola esses dois deuses, isso é uma leitura muito original, muito revolucionária. Então, realmente, o Nascimento da Tragédia é uma obra de muita influência, né? Você tem um Assim Falou Zaratustra, né? Quer dizer, eu fico muito à vontade de falar rapidamente disso, porque no nosso departamento a gente tem muitos estudiosos da obra do Nietzsche, né? Então, a Teresa, o Vlad, né? Então, tem muita gente que estuda o Nietzsche, que dá curso sobre Nietzsche, então vocês vão ter certamente oportunidade de estudar o Nietzsche com outros professores do departamento, né? Que são estudiosos mesmo do Nietzsche, né? Coisa que eu não sou, né? Eu sou um leitor do Nietzsche, mas não um estudioso do Nietzsche. Então você tem o Assim Falou o Zaratustra, que talvez seja a obra mais emblemática do Nietzsche, né? A obra-prima dele, né? Mas você também tem outros textos que tiveram muita influência, né? Além do Bem e do Mal, a Genealogia da Moral e o Crepúsculo dos Ídolos, né? Por exemplo, a Genealogia da Moral, assim, parte significativa da segunda sessão de Sede e Tempo é quase colagem, sabe, do Genealogia da Moral, né? Enfim, são textos que vão ter a própria ideia de genealogia, né, que vai ser muito importante para o Foucault, né, no século XX, né? Então, porque o Nietzsche vai ser um filósofo muito importante, né, para a filosofia do século XX, né? E a tal ponto que há uma briga, né, por essa herança, né? Então você tem modos de receber Nietzsche muito diferentes, né? O Heidegger é um modo de receber o Nietzsche, né? O Foucault e o Deleuze já é um outro modo de receber o Nietzsche, né? O Benjamin já é um terceiro modo de receber o Nietzsche, né? Então o Nietzsche é um filósofo de uma influência absurda, né, assim, no século XX, né? É um filósofo que acontece mesmo no século XX, até porque ele morre em 1900, né? Então ele morre à beira do século XX, né? Então, o Cantor é o cara que cria a teoria dos conjuntos, né? Que é uma teoria importantíssima para a matemática, né? E o Frege, ele é também um autor importantíssimo, é um autor que, embora ele seja dessa linhagem que não é a minha, né? Porque eu sou totalmente um autor, um filósofo ligado à filosofia continental, mas existem dois autores da tradição analítica pelos quais sou apaixonado. Um deles é o Frege e o outro é o Wittgenstein, né? São dois autores que eu admiro muito, gosto muito. O Frege ele vai ser muito importante também para o Lacan, né? Porque o Lacan vai se utilizar muito da lógica matemática, né, para a construção da teoria dele, né? E o Frege, não o Wittgenstein, o Lacan se refere ao Wittgenstein assim, pouquíssimas vezes, uma, duas vezes no máximo. Mas o Frege não, o Frege é muito presente na obra do Lacan a partir de um determinado momento, né? O Frege tem essa obra clássica, fundamental, que são os fundamentos da aritmética. Antes disso, na conceitografia, ele já introduz essa notação matemática para a lógica, que vai depois ser usada por todo mundo, né? E além desses dois obras fundamentais, ele tem alguns textos que vão se tornar muito importantes, né? Eu citaria esses três, né? Sobre o sentido da referência, função e conceito e objeto, né? São realmente... Esse, sobre o sentido da referência, é um clássico total, influenciou muita gente e, enfim, o Frege é um autor muito importante, né, para pensar essa vertente da filosofia analítica, da lógica matemática, etc. O Freud é também um desses autores gigantes, né, com uma obra gigante, né? Eu destacaria o escrito sobre a histeria, que ele ainda publica junto com Breuer, ainda no século XIX, né? Porque a psicanálise, né, ela é um saber
que ela surge de um objeto empírico, ou seja, a origem da psicanálise é a histeria, né? A histeria é um fenômeno que caracteriza o século XIX, né? Tem um livro maravilhoso de um filósofo contemporâneo, que é o Didi Huberman, que se eu não me engano, se chama A Invenção da Histeria, né? E que explica muito bem esse momento histórico ali do Charcot, do hospital psiquiátrico. É uma loucura, assim, você pensar que a histeria, na segunda metade do século XIX, foi quase uma epidemia, né? E a gente, na verdade, pode entender que a histeria isso é uma ideia, né? Que a histeria é o primeiro movimento feminista, né? Eu acho isso muito importante, entender a histeria dentro de uma coisa que vai se formular no século XX como sendo o feminismo, né? Ou seja, a histeria é o primeiro aparecimento das mulheres produzindo uma desordem, né? E o que é interessante, né? Bom, a psicanálise é uma das minhas especialidades, né? Eu sou um filósofo que trabalha muito com a psicanálise, com Freud e Lacan, né? Então, eu poderia falar horas aqui, né, sobre isso, o resto da minha vida. Mas a ideia da psicanálise o Freud é um neurólogo, né, e tal, mas ele descobre esse fenômeno da histeria. Ninguém sabia direito o que era uma histérica, qual era a causa da histeria. Aquilo era uma coisa, elas eram internadas em hospitais psiquiátricos, mas ninguém sabia se elas eram loucas, né? E o Freud, ele vai para Paris para assistir às aulas do Charcot, que eram verdadeiros espetáculos, né? E, na verdade, ele começa uma clínica da histeria, e é essa clínica que vai dar origem à psicanálise, né? A primeira paciente, a famosa paciente do Breuer, a Ana O, ela chama aquilo que eles estão fazendo com ela de talking cure, né? Tratamento falado, né? E é exatamente para entender o que é histeria que Freud produz a primeira teoria psicanalítica, né? Que esses escritos sobre a histeria é um livro onde eles abordam 5 casos de histéricas, né? E depois o Freud escreve um texto ao final desse volume, que é uma teoria geral da histeria, a partir da qual ele vai produzir uma teoria geral sobre o psiquismo, né? Mas a psicanálise é alguma coisa que surge para dar conta de um fenômeno empírico que nenhum outro saber, nem a psiquiatria, nem a medicina, ninguém conseguia entender o que era aquilo, né? E aí você vê que já em 1900 nessa clínica ele começa a ver que o sonho tem um lugar muito importante, né? Porque as pacientes narram sonhos, né? Quer dizer, o Freud também tem esse cuidado, né, de mostrar que a histeria não tem um fundamento somático, porque ele vai mostrar que existem casos de histeria masculina, né? Então, ele apresenta casos de histeria masculina na Sociedade de Medicina de Viena, né? Ou seja, homens que têm sintomas histéricos, né? Tipo paralisias motoras, cegueiras, coisas desse tipo, né? E aí ele começa a ver que os sonhos começam a vir. Bom, e aí tem uma hora que ele vai bater no conceito de inconsciente, né? Ele vai criar esse conceito, né? E aí a interpretação dos sonhos é essa obra, mega obra, né? Onde ele faz a primeira teoria dele do inconsciente. Ele apresenta essa primeira teoria dele do inconsciente. 5 anos depois ele apresenta a teoria dele sobre a sexualidade, né? Porque ele começa a ver que essas coisas estão muito relacionadas, né? Que também é uma coisa muito revolucionária, né? Ou seja, a sexualidade começa a ser um objeto de teoria, né? E aí ela vai acabar chegando na própria filosofia, né? Então, por exemplo, o autor como Foucault, não existiria isso, não existisse a psicanálise, né? Mesmo entendendo toda a crítica que o Foucault vai fazer à psicanálise, né? Mas
E aí você tem Totem Tabu, que é o Freud dando conta de toda a literatura da antropologia do tempo dele, né? É uma tentativa de entender as sociedades ditas primitivas a partir da teoria psicanalítica, né? Mas lendo toda a literatura mais recente que existia na época, né? Essa antropologia que é uma antropologia pré-estruturalista, né? E aí, depois, você tem esses dois textos que são muito importantes, além do princípio do prazer, que é o texto onde ele introduz o conceito de pulsão de morte, que é um conceito muito importante. E aqui, onde ele vai introduzir o eu e isso, onde ele vai introduzir isso que se chama a segunda tópica. Né? Aqui, na interpretação dos sonhos, ele introduz a primeira tópica. Né? O que é a primeira tópica? Essa ideia de que o aparelho psíquico se divide basicamente em consciente, pré-consciente e inconsciente, né? E aqui na segunda tópica, ele vai fazer uma outra divisão, que é o eu, o isso e o supereu, né? Também conhecido como, antigamente se falava ego, id e superego. O Mal-Estar na Civilização é um texto onde a psicanálise aparece como isso já aparece em vários textos antes, mas esse talvez seja o mais emblemático de todos, né? Como alguma coisa que permite uma teoria não só do aparelho psíquico dos indivíduos, mas uma teoria, a psicanálise como alguma coisa que permite uma teoria da civilização, né? Na verdade, para Freud não existe essa diferença, né? Entre indivíduo e sociedade, indivíduo e civilização, né? E o Moisés e o monoteísmo, ainda nessa perspectiva, né, de uma grande teoria da nossa civilização, né, da civilização fundada nas religiões monoteístas, né, que é a obra meio final dele, né? E o Saussure, né? Então, eu acho que até aqui é que estão as bases, né, da filosofia do século XX, né? Eu diria isso, é o Kierkegaard, o Marx, o Nietzsche. Esses dois aqui, para dar conta da questão da filosofia analítica, filosofia matemática, o Cantor e o Frege, o Freud com a psicanálise e o Saussure com a linguística. Eu falei pouco hoje sobre uma coisa que também é importante falar, que é isso que a gente faz, mas a gente pode falar isso quando for introduzir exatamente o Wittgenstein e o Heidegger, que é essa expressão, né, que se usa muito para pensar a filosofia do século XX, que é o linguistic turn, ou a virada linguística. Né? Como se aquilo que caracterizasse o século XX, sobretudo na sua primeira metade, é essa virada linguística em que praticamente todas as filosofias do século XX se tornam uma filosofia da linguagem. Né? Então, a gente pode dizer que se a filosofia moderna é fundamentalmente uma filosofia, uma teoria do conhecimento, a filosofia do século XX, agora não posso mais dizer contemporânea, né? É uma filosofia da linguagem. Todos os filósofos, então, todos os filósofos modernos são filósofos da consciência, são filósofos do conhecimento. E, de certo modo, todos os filósofos do século XX são filósofos da linguagem. Então, talvez eu possa falar um pouco mais sobre isso da próxima vez. Né? Ou seja, a questão fundamental do século XX, da filosofia do século XX, é a questão da linguagem. Né? E é exatamente através da questão da linguagem que, por exemplo, essa filosofia vai desconstruir o conceito de consciência, sabe? Então,
Mas isso a gente vai ter oportunidade de ver muito claramente, tanto no Wittgenstein quanto no Heidegger, né? Que são dois filósofos da linguagem, né? Fundamentalmente dois filósofos da linguagem. Né? Bom, eu acho que por hoje tá bom, só para fazer esse primeiro encontro, tá? Da próxima vez eu vou tentar falar um pouco mais desse momento, mais segunda metade do século XX e essas duas primeiras décadas do século XXI, né? Só para talvez falar um pouco mais dessa coisa do linguistic turn, para a gente já começar a entrar direto no texto do Wittgenstein, depois no texto do Heidegger, tá? Eu já adianto a vocês que eu não sou especialista em Wittgenstein, embora seja um autor do qual eu gosto muito e que vira e mexe eu vejo, mas eu não sou um especialista em Wittgenstein, até porque é um autor muito mais estudado na tradição da filosofia analítica, mas é um autor que vira e mexe eu me envolvo com ele. Eu acho importante, vocês certamente vão ter contato com ele através de outros professores do departamento que trabalham com filosofia da linguagem, então talvez vocês façam outros cursos sobre o Wittgenstein, sobre tratados, etc. Mas é que para a história da filosofia contemporânea 1, para mim, essas duas obras são aquelas que marcam. O Heidegger não, o Heidegger, Sede e Tempo, uma obra que eu conheço muito bem, eu escrevi tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu trabalhei, escrevi sobre Sede e Tempo, né? Então, uma obra que eu conheço muito bem. Então, até por isso eu escolhi essa obra para trabalhar com vocês. Mas o Wittgenstein não. E aquela parte toda lógica lá que tem dentro, no miolo do tratado, eu não sei nada sobre aquilo, porque eu não domino essa linguagem da lógica matemática, né? Mas, vamos dizer, o Wittgenstein diz numa carta para um amigo dele, que ele fala para o amigo assim, olha, leia só o início e o fim, o resto você joga fora. E é isso que eu vou fazer com vocês, vou ler o início e vou ler o fim, e o resto eu vou jogar fora, entendeu? Até porque eu não tenho competência para ler aquele miolo ali, mas eu sou apaixonado por esse início, por esse fim, e eu trabalho com um filósofo, que é o George Agamben, inclusive tem artigos sobre o Agamben e o Wittgenstein, né? Que o Agamben sempre se refere ao Tractatus, muitas vezes, então isso também me faz... Mas eu já sempre gostei do Wittgenstein desde a graduação. É um autor que eu acho um autor fascinante, um autor enigmático, um autor muito rico. Tá bom? Perguntas? A gente pode ficar por aqui. É claro que se vocês tiverem dúvidas sobre essa coisa aí, de escolher um texto, não sei o quê, vocês podem me fazer essas perguntas, tá? Na próxima vez, no início da aula e tal. O que eu puder dizer, eu vou dizer. Mas esse trabalho de encontrar coisas na internet já é parte do trabalho de vocês, tá? Peçam ajuda. Eu faço isso, por exemplo. Eu não consigo encontrar PDF de quase nada. Aí eu tenho os meus orientandos ou ex-orientandos, né, que são 20 anos, 30 anos, 40 anos, 40 não, 20 anos, 30 anos mais jovens do que eu. Aí eu falo, ai, gente, eu não estou conseguindo encontrar esse texto. Vê se você consegue encontrar o PDF aí para mim. Aí eles encontram. Às vezes, na maioria das vezes. Então, se ajudem mutuamente a encontrar esses PDFs. Escolham um filósofo ou uma filósofa que vocês queiram ler, né? E se deem essa oportunidade e é isso. Façam uma resenha, um resumo, um texto crítico sobre esse texto que vocês conhecerem. Professor, antes de acabar, para aula que vem, a gente lê até que parte do texto que o senhor mandou? Do Wittgenstein? Hã? O texto do Wittgenstein? Sim, que o senhor colocou no Classroom. Bom, primeiro não precisa me chamar de senhor, porque eu não... Então tá bom. Pode me chamar de você mesmo, que Tudo tá bem. ótimo. Então, vocês tragam vocês tem que ter o PDF com vocês, porque a gente vai trabalhar em cima. Então, eu vou trabalhar tanto no Heidegger quanto no Wittgenstein. Não vai ser aula expositiva, vai ser aula em cima do texto.
Entendeu? Então, vocês vão poder acompanhar o texto junto comigo, tá? Vai ser uma aula bem de comentário de texto mesmo. Eu posto disso que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui hoje, né? E que talvez eu ainda vá fazer um pouquinho na semana que vem, vai ser realmente em cima. Então, vou botar o texto na tela e vou ficar trabalhando com o texto na tela. Então, a gente vai ler juntos, tá? Então, não tem nenhuma leitura prévia para a próxima vez. O que tem, que eu acho que aí, se vocês têm que fazer alguma coisa nesse intervalo, é tentar focar aí em descobrir qual é esse texto, qual é esse autor, qual é essa autora que vocês vão eleger aí para ler nesse primeiro mês do curso. Tá ok? Obrigada. Nada. Eu vou interromper aqui a gravação.